foi uma coisa assim atípica no futebol, a sua passagem, 6 anos por lá. Explica que time que é, de onde que é. E o momento você era zagueiro titular da seleção brasileira em Copa e foi para lá, pro Lugano, que agora tá bem. É verdade, vamos começar, né, pela seleção brasileira, né, quando eu fui convocado, e aí em 89 nós conquistamos o campeonato na Copa América aqui no Rio de Janeiro, a final contra o Uruguai, foi um título importante, há tempos que o Brasil não ganhava, acho que há 40 anos, e aí depois logo em seguida teve a Copa do Mundo, joguei a Copa do Mundo, tudo, né, teve toda aquela exposição, infelizmente a gente saiu antes, né, do esperado, e aí eu tinha algumas propostas, inclusive de um time francês, que quando você sai, né, numa competição que nem essa da Copa do Mundo, você acaba perdendo um pouco também, né? Não é só no campo, representando a seleção, mas também em termos de interesse, né, de outros clubes. Sim. Então acabou caindo um pouco essa questão do time francês, que eu acho que até era o Montpellier, né? E aí eu acabei voltando para o Botafogo e fiquei, né, achei, vou continuar no Botafogo, né, a gente já tinha conquistado um título, né, em 89, e tinha um de 90 que estava prestes a ser decidido. E, então eu estava me preparando para jogar essas finais, e aí aconteceu a venda. E eu fui vendido para o Lugano da Suíça. Eu não conhecia a Suíça, né, e quando me falaram que eu ia para a Suíça italiana, eu fiquei assim, Suíça italiana? Por que a Suíça italiana, né? Porque, para explicar para quem não sabe, né, a Suíça é dividida por cantões, né, quase como se fosse uma região, né? Uhum. A região que fala italiano, que é do lado da Itália, a francesa, que é do lado da França, e a alemã, né, que está mais próxima da Alemanha. Então aí eu fui começando a entender como é que as coisas funcionavam, né? Fui lá para conhecer o lugar, né? E aí acabei gostando. Percebe-se, ficou 6 anos. Mas os caras não deixavam eu voltar, Torelli. Pô, mas aí a gente sente falta também, né? Inclusive pra seleção, você poderia. Pois Você é. tinha, com certeza, nível técnico e físico pra jogar uma Copa de 94, por exemplo. Como você foi lembrado nas Copas anteriores, poderia ser lembrado em 94 também. É verdade, você tem razão. Mas eu achei que eu tinha já jogado 2 Copas do Mundo. Sim. Não é? Em 86. 86, que a gente perdeu para a França nos pênaltis, e depois contra a Argentina, naquele jogo que nós podemos ter ganho e acabamos perdendo num contra-ataque. E tava numa evolução. Titular Sim. em 90, 86 no grupo, em 94. Poderia sim, poderia estar no grupo, né? Pelo menos que ser titular ou reserva, isso aí é uma outra situação. Mas aí foi isso que aconteceu. Então eu acabei gostando da Suíça, a minha família se adaptou muito bem, meu filho começou já, né, a estudar, e é um nível de vida muito bom também, né? Então você começa a pensar em outras coisas além do futebol, né? Pensar na parte mais da família, que é um lugar bom para se viver. E eu fui ficando, né? Até ter uma crise técnica no time e financeira também, né? Acho que uma coisa levou a outra. Verdade. E aí você resolveu voltar para o Brasil. Por que o Grêmio, sendo que você já tinha um status com a torcida colorada? Já tinha títulos gaúchos e título brasileiro. É verdade, a minha passagem pelo Internacional foi muito importante, né? Foi o começo da minha carreira, né, profissional. Em 79, né, eu tinha 17 anos, aí comecei, ali nós ganhamos o título invicto, né? É uma coisa que dura até hoje, né? O único clube que conseguiu ganhar um título brasileiro invicto. E só que, voltando um pouco no tempo, né, Torelli, eu comecei com 11 anos na escolinha do Grêmio. Então, com 15 anos, eu fui para o Internacional. Eu me transferi para o Internacional, até num processo assim, um pouco fora do, né, vamos dizer assim, do padrão, mas foi uma decisão que eu, junto com meu pai, tinha que tomar. Né? Claro que muito mais do meu pai, né, em relação a sentir que o Inter era um time que revelava mais do que o Grêmio. Né? E isso aí era só pegar as escalações dos times e olhar, né? Quantos jogadores tinha da base do Inter e quantos tinha do Grêmio. Então a gente estava falando aí de mais ou menos 77. 77, 78. Isso aí. Só que aí eu fui para o Inter naquele momento ali. Então foi uma decisão difícil, mas tinha que ser tomada, né?
Teve um episódio assim que foi um pouco, vamos dizer assim, o reflexo daquilo que aconteceria depois, né? Eu tinha 15 anos e eu fiz um jogo pelo time de 17. Joguei bem, e logo depois a pessoa que estava ali comandando, ela disse para mim que eu podia voltar pro time de baixo de novo. Pode voltar lá para o time de baixo. Né? Achei um pouco, né, assim, sabe aquela falta de sensibilidade para dizer, pô, ô fulano, você foi bem, chega aqui, né, vamos conversar, você foi bem, mas tem outros jogadores que estão, né, com a idade para terminar, aquela coisa. Explicar alguma coisa, falar por que é a mesma coisa que você joga pelo profissional, e você vai bem e o cara te manda para a base de novo, sem dar uma explicação. E isso arrisca você perder um talento para o grande rival, como aconteceu, né? É o que acontece. Então, a gente tem que ter cuidado. Por isso que eu sempre falo, quem está na base, a pessoa que cuida da base ali, ela tem que ter um pouco de cuidado, ver quem são os jogadores que têm futuro, que podem, de repente, ajudar o time profissional, ou jogando, ou sendo vendido. Então, as pessoas têm que ter essa visão, né? Se você não conseguir ver isso aí começa a complicar. Eu tenho uma pergunta muito difícil para você para fazer. Eu vou deixar para o final, porque essa rivalidade Grenal é muito grande. Você fica aqui na VGA TV, inscreva-se. Se o nosso Mauro Geraldo Galvão resolver não responder, não tem problema, a gente respeita. É uma coisa familiar, é uma coisa ali que vai muito além do esporte. Vocês não têm noção do que é rivalidade Grêmio-Inter. Mas, voltando à nossa temática hoje gremista, você hoje é mais lembrado como ídolo do Inter. Tô certo ou tô errado? Eu não sei, sinceramente, Sério? não sei. É muito difícil. Muita gente me viu jogar só pelo Grêmio, porque eu comecei muito cedo, né? Então, 7, 9, não é? São poucas pessoas que estão ainda, né? E títulos nacionais mais pelo Grêmio. Mais pelo Grêmio. Foi incrível mesmo. Mas, assim, foi uma passagem assim, muito boa, né? Pelo Inter e pelo Grêmio depois, que na realidade, quando começou a dar os problemas no Lugano, né, eu comecei a dar uma olhada, né, no futebol brasileiro, um pouco mais assim, forte, né, para ver quais os times que estavam em melhores condições. E naquele momento, os dois times que despontavam eram Grêmio e Palmeiras. Inclusive foi a final, acho que da Libertadores. Não foi a Copa do Brasil. A Copa do Brasil foi a final. Você estava em 95? 95 95 foi Grêmio e Corinthians, mas o Palmeiras estava com a Parmalat Sempre muito forte ali. e teve aquela briga Isso. no campo e fora do campo, Isso. na Libertadores. Foi esse jogo aí que eu lembrei. Eu vi também. Que fechou o pau. Nossa Senhora. E aí eu disse, cara, são os melhores times. Porque a minha preocupação, Torelli, era voltar para o Brasil, né, já com uma certa idade, e os caras acharem que eu tinha que resolver o problema. Não ia conseguir. Porque ninguém consegue isso. Se tu achar que vai trazer um jogador e ele vai resolver o problema de tudo, não tem como. E aí começa a cobrança em cima do jogador. Quem é o jogador que eles vão cobrar? Os que veio de fora. Então, essa é a minha preocupação. Eu queria fazer parte de um time bom, que eu entrasse, né, com a... E você podia escolher. Sim, eu podia. Tinha isso também. Tinha essa possibilidade. E aí, o pessoal do Grêmio fez um contato comigo, né, o Fábio Koff. Alguém mais fez proposta? O Palmeiras tinha feito antes a proposta. Né? E tem aquelas coisas que você fica sabendo por cima, assim, né? Sim, sabe que, sondagem. o cara falou, não sei o que, disse, tu nunca sabe se é verdade.